Atenção máxima. Tipo, se os conceitos de administração geral e pública vão cair na próxima prova, dominar o que a gente vai discutir agora não é um luxo, sabe? É questão de sobrevivência no edital. Com certeza. Sobrevivência total. Porque a administração pública não perdoa quem vai só na decoreba. Exatamente. E a nossa missão na imersão de hoje é bem clara, né? A gente vai decodificar um banco de dados gigantesco de questões super recentes, de 2020 a 2026. E a ideia é extrair mesmo o suco do que as bancas mais cobram. Nada de perder tempo. É isso aí. E olha, é importante contextualizar por que esse assunto é o terror, ou, digamos, a salvação nos concursos. A administração não é só um monte de regra solta, sabe? Sim, total. Ela é a base de como o Estado e as organizações respiram e funcionam na prática. Entender a lógica por trás das teorias é tipo o atalho de ouro para gabaritar qualquer prova. Nossa, falou tudo. E para quem vai encarar a prova, o melhor ponto de partida, o coração de tudo isso, é aquele famoso ciclo das funções administrativas, o ciclo PODC, né? O clássico. Planejamento, organização, direção e controle. Isso. E a gente pode fazer uma analogia bem prática aqui. Vamos imaginar a organização de uma viagem de carro com os amigos. Boa, adoro essa. O planejamento é tipo definir o destino, né? Para onde o carro vai. Aí, a organização é aquela parte de dividir quem leva o quê, quem fica responsável pelo lanche, quem vai dirigir primeiro. Exato. E aí entra a direção. Que é motivar o motorista e a equipe durante o cansaço, botar aquela música boa para ninguém dormir. Perfeito. E o controle é ficar olhando o GPS toda hora para ver se o carro saiu da rota, sabe? E corrigir o caminho se tiver errado. Faz todo sentido. Só que na hora da prova, onde é que mora o perigo? O perigo mora nas pegadinhas, claro. A banca adora misturar organização com direção. A organização trata de alocar os recursos, dividir o trabalho de forma fria. Mas a direção é puramente sobre liderar e motivar pessoas. É a parte humana da coisa, né? Exatamente. Direção é lidar com gente. E o controle também tem sua armadilha, viu? Sério? Qual? Controle é sempre sobre comparar os resultados alcançados com as metas lá do planejamento e, principalmente, aplicar ações corretivas. Não é só olhar, tem que corrigir a rota. Peraí, mas me tira uma dúvida clássica que sempre aparece. E qual é a diferença exata entre eficiência e eficácia, que as bancas tanto misturam? Porque, para mim, parece a mesma coisa às vezes. No dia a dia a gente usa como sinônimo, mas na teoria é bem diferente. Pensa assim, a eficiência é fazer as coisas direito, é usar bem os recursos, tipo, não gastar combustível à toa na nossa viagem de carro. Ah, entendi. Fazer mais com menos. Isso, já a eficácia é fazer as coisas certas. É, de fato, chegar ao destino que foi planejado. Nossa, muito boa a diferença. Então eu posso ser eficiente gastando pouco combustível, mas ser ineficaz se eu chegar na cidade errada. Perfeito. Construir uma ponte super barata e rápida, com máxima eficiência, mas num rio onde ninguém precisa atravessar. Ou seja, eficácia zero. Uau, zero eficácia. E saindo um pouco dessa visão interna das organizações e indo para uma visão mais macro, a grande linha do tempo da gestão do Estado, né? A evolução da administração pública. Isso, passando das funções internas para essa visão governamental, tem 3 modelos históricos que despencam em prova. Despencam mesmo. É um resumo histórico fulminante que quem está ouvindo precisa ter na ponta da língua. São 3 modelos principais. O primeiro é o patrimonialista. Que é a confusão total, né? Total. A confusão absoluta entre o que é bem público e o que é privado. O governante usa os cargos para interesses pessoais. Puro nepotismo. O tesouro do Estado e a conta dele são a mesma coisa. Tipo o rei dono de tudo. Exato. Aí, como antídoto a essa bagunça toda, surgiu o segundo modelo, que é a administração burocrática. A burocracia. Isso. O foco dela é extremo na impessoalidade, nas regras rígidas e na formalização. Tudo tem que ser no papel para evitar corrupção. E, por fim, tem o modelo gerencial, certo? O gerencial que é o modelo moderno. Ele foca em resultados, eficiência, orientação ao cidadão e dá mais autonomia para os gestores. Só que, peraí, me surgiu uma dúvida.
A palavra burocracia hoje em dia é vista quase como um xingamento, né? As pessoas falam, ai, que burocracia lenta, não aguento mais. A burocracia foi, então, um erro histórico? É uma ótima pergunta. E a resposta é um sonoro não. A burocracia não foi um erro. Na verdade, ela foi um avanço essencial e super necessário na época. Sério? Para frear o patrimonialismo? Exatamente. Precisava de algo forte para parar a corrupção e os favores políticos de modelo patrimonialista. A regra escrita era a proteção, Mas então por que ficou tão mal vista? porque o Estado exagerou na dose. O excesso de regras, que a gente chama de disfunção da burocracia, é que virou o problema. O papel carimbado passou a importar mais que o serviço em si. E isso gerou a necessidade do modelo gerencial. Ah, faz sentido. O controle virou um fim nele mesmo, né? Isso, a máquina engessou. Mas olha só, independentemente do modelo de gestão que a gente está falando, no final das contas, são pessoas que fazem essa máquina girar, né? O Estado não anda sozinho. Com certeza. O capital humano é o motor de tudo. Então vamos mergulhar no que sai sobre comportamento, motivação e liderança nas provas. Porque isso é um prato cheio para pegadinhas. Ah, é mesmo. E quando o assunto é motivação, a teoria dos 2 fatores de Herzberg é a grande estrela dos editais. Herzberg. Essa teoria divide tudo em fator higiênico e fator motivacional, certo? Certinho. O fator higiênico é aquele ligado ao contexto, tipo o salário, o ambiente físico de trabalho, as regras da empresa. Já o fator motivacional está ligado ao conteúdo do trabalho, tipo o reconhecimento, o desafio, a realização pessoal. Mas peraí, quer dizer que aumentar o salário da equipe não gera motivação a longo prazo? Porque assim, isso soa super contraintuitivo para quem está nos ouvindo. Todo mundo quer ganhar mais. Soa super estranho, né? Mas essa é a pegadinha de ouro das bancas. Herzberg diz que o salário é um fator higiênico. Tá, e o que isso significa na prática? Significa que, se o salário for ruim, ele gera uma insatisfação enorme. Mas se ele for muito bom, ele apenas previne insatisfação. Ele deixa a pessoa num estado neutro, ele não gera aquela motivação profunda e duradoura de ir lá e dar o sangue, sabe? Nossa, que interessante. Então o dinheiro anestesia a dor, mas não cria paixão? Exato. A motivação real, aquele brilho no olho, só vem dos fatores motivacionais. É autonomia, é sentir que o seu trabalho importa. Entendi perfeitamente. E dá para amarrar isso rapidamente com a liderança também, né? A liderança tem que entender isso. Total. E aí a gente entra na diferença entre liderança transacional e transformacional. Ah, sim. A transacional é aquela bem focada em troca, né? Metas imediatas e recompensas. Tipo, faz isso que eu te dou aquilo. Isso, é puramente uma transação. Funciona, mas tem limite. E a transformacional? Essa é outro nível. É focada em inspirar mudanças duradouras. O líder transformacional não foca só na troca. Ele engaja a equipe, eleva a moral, conecta a pessoa com uma visão de futuro. Nossa, muito mais poderoso. E para um líder conseguir implementar essa visão toda de futuro, ele vai precisar de ferramentas estratégicas, né? O que nos leva à nossa clássica sopa de letrinhas das provas. A famosa sopa de letrinhas. Sim, e vamos puxar aqui aquelas ferramentas e teóricos que são figurinhas carimbadas. Primeiro e mais importante de todas, a matriz SWOT. A SWOT nunca falha. Todo concurso cobra. E tem uma divisão matadora para ninguém errar isso na hora do nervosismo. Conta essa divisão pra gente, por favor. É o seguinte: forças e fraquezas são sempre do ambiente interno. Interno, tá. Ou seja, a organização tem controle sobre elas. Exemplo: uma infraestrutura de TI muito velha é uma fraqueza, mas a direção pode ir lá e comprar computadores novos. Eles controlam isso. Ou ter servidores super capacitados, que é uma força. Aham, eles têm a governança da coisa. Exato. Agora, as oportunidades e as ameaças pertencem ao ambiente externo. Onde a instituição não apita nada. Exatamente, não há controle. Uma nova lei federal que aumenta impostos, ou a chegada de uma nova tecnologia no mercado, a concorrência, tudo isso vem de fora. Ficou claríssimo. E além da SWOT, a gente tem que dar um raio-x naquelas teorias clássicas, né? Começando pelo pai de tudo, o Taylor, com a administração científica. O Taylor é a base. O foco dele era totalmente na tarefa,
na padronização dos movimentos, ele olhava para a fábrica como um relógio mecânico gigante. Ele cronometrava tudo, né? Tudo. E tem um conceito-chave dele, que é o do homem econômico. Para ele, o trabalhador era motivado única e exclusivamente por dinheiro. Mais produção, mais pagamento. Fim de papo. Bem diferente daquela visão de motivação que a gente acabou de falar, né? Mas aí teve uma virada de chave com a teoria das relações humanas. Ah, sim. Iniciada lá em 1927, com a famosa experiência de Hawthorne. Essa experiência é incrível, o que aconteceu lá. Foi o grande contraponto ao Taylorismo. Eles queriam testar condições físicas de trabalho, tipo a iluminação, mas acabaram descobrindo que a produtividade subia, não por causa da luz, mas porque os operários estavam recebendo atenção. Eles formaram laços de amizade no grupo. Olha só. Foi aí que nasceu o conceito do homem social, né? Perfeitamente. Descobriram que o ser humano é motivado por reconhecimento, pela aceitação do grupo, e não só pela moeda no fim do mês. Foi uma revolução. Sensacional. Bom, depois dessa aula sobre teorias e ferramentas, eu declaro aberto o nosso momento foco na prova. Opa, adoro esse momento. É hora de blindar a mente contra os truques sujos das bancas. Exatamente. A gente compilou aqui os erros mais comuns baseados nas nossas fontes e quem tá ouvindo não vai mais cair nessas ciladas. Manda a primeira, qual é a confusão número 1? Confundir organograma com fluxograma. A banca sempre, mas sempre tenta inverter os conceitos no texto da questão. E qual é a regra clara para separar os dois? Organograma mostra a estrutura hierárquica. É estático. Mostra os departamentos, quem manda em quem é subordinado a quem. Certo, é a foto da empresa. Isso. Já o fluxograma mostra a sequência de passos de um processo de trabalho. É o caminho dinâmico que o documento faz de uma mesa para outra. Perfeito. Estrutura é organograma, processo é fluxograma. E qual é o segundo erro fatal? Esse tem a ver com a SWOT que a gente falou. A banca coloca no cenário uma nova legislação educacional super rigorosa e diz que na matriz SWOT isso deve ser classificado como uma fraqueza. Peraí, a lei é rigorosa, então a pessoa sob pressão pensa: putz, isso é ruim pra gente, então é uma fraqueza nossa. Errado. Completamente errado. Lembra da nossa regra de ouro? Leis e normas vêm do Congresso, vêm de fora dos muros da instituição. Se vêm do ambiente externo e impactam o órgão, são obrigatoriamente ameaças e não fraquezas. Ameaça, claro, porque o órgão não tem controle sobre aprovar ou não a lei. Exato. O ambiente externo lança os dados e a gente só reage. Sensacional. Olha, quem está absorvendo essa nossa imersão já está nos 10 passos na frente da concorrência. Mas não acabou. Chegou a hora do nosso mini quiz interativo. Simulado express para testar os reflexos da nossa audiência. É isso aí. Vamos testar a memória de curto prazo de quem está nos acompanhando. Eu vou fazer 3 perguntas bem diretas e vou dar uns segundinhos de pausa para a pessoa pensar rapidamente na resposta aí do outro lado. Tudo pronto? Tudo pronto, manda a primeira. Pergunta número 1. Qual função do ciclo PDCA é responsável por comparar resultados com metas e corrigir falhas? Valendo. E a resposta, claro, é controle. Boa. Vamos para a pergunta número 2. Qual modelo de gestão pública surgiu especificamente para focar em impessoalidade e combater a confusão entre o público e o privado? Pensa rápido. O antídoto do patrimonialismo. Administração burocrática. Perfeito. E agora a última, pergunta 3. Pela teoria de Herzberg, o salário e o ambiente de trabalho são classificados como fatores motivacionais ou higiênicos? Qual é? A grande pegadinha. São fatores higiênicos. Maravilha! Tenho certeza que um monte de gente gabaritou em casa ou no trânsito. Com certeza gabaritaram. Bom, a gente passou super rápido por muita coisa intensa hoje, né? Revisamos os 4 pilares do ciclo PODC, entendemos a evolução do Estado desde a confusão patrimonialista até o foco em resultados do gerencialismo. Os truques de liderança e motivação também, as teorias clássicas e desarmamos as armadilhas de ferramentas essenciais como a matriz SWOT. E a mensagem que eu quero deixar aqui de coração, de forma bem acelerada de incentivo para quem está ouvindo é:
Constância é o segredo. Revisar de forma estratégica, entendendo a mecânica das coisas e não só decorando sigla, é exatamente o que separa quem quase passa daquele candidato que vai lá e assina a posse. Assino embaixo. Mas olha, antes da gente encerrar esse nosso mergulho, eu quero deixar uma semente final para reflexão, baseado numa teoria mais recente chamada de novo serviço público, que já está aparecendo nas provas. Opa! Novo serviço público? Como assim? Então, a gente viu que o modelo gerencial foca bastante na eficiência fria, em bater metas e em indicadores numéricos, tratando muitas vezes o cidadão apenas como um cliente, certo? Certo, foco no cliente. Mas a nova fronteira da administração diz que o Estado não é um balcão de fast food. O novo serviço público argumenta que o debate coletivo e a participação ativa do cidadão são muito mais importantes que a pura e simples eficiência técnica. Uau! Isso muda bastante a perspectiva. Muda demais. Fica a reflexão pesada para quem vai assumir uma cadeira no serviço público em breve. Como é que o futuro servidor vai equilibrar essa exigência absurda por metas rápidas com a necessidade real de ouvir profundamente as demandas da população? Não é uma conta fácil de fechar. De jeito nenhum. É um baita pensamento provocativo para fechar a nossa análise. E com essa reflexão de altíssimo nível, a gente encerra a nossa imersão de hoje. Muito, muito obrigada pela companhia de todo mundo que ficou com a gente até aqui. Continuem os estudos com essa dedicação e energia lá em cima. Isso aí, pessoal. Foco total nas revisões e não deixem o ritmo cair. É isso. Mantenha uma constância e até o nosso próximo mergulho profundo. Tchau, tchau.